bem, nós tivemos aqui o ex-prefeito Hélio Bastos no último bloco falando da festa da Rádio Nova, da qual ele é diretor, e essa festa vai ser no dia 11, e seria um desperdício, vamos colocar assim, um jornalista, um profissional de imprensa conversar com uma personalidade como é o Hélio, pela história de Bebedouro, pelas vezes que sentou na cadeira mais importante da cidade, chegando perto aí o processo eleitoral, a gente não falar. Eu me sentiria realmente frustrado como entrevistador e como jornalista, perder oportunidades ao vivo, uma entrevista espontânea, não tem nada combinado. O Hélio veio aqui para falar da rádio e eu que estou entrando na política. Danou nada, vamos conversar. Hoje eu dei essa primeira manchete aqui, vou aproveitar, Hélio. Aqui, ó. Mudanças nos rumos da política em Bebedouro. Será lançado no dia 10 de dezembro o projeto Bebedouro é 10, uma coleta de assinaturas de iniciativa popular para que a Câmara Municipal não aumente o número de cadeiras, continue tendo 10 vereadores. A manifestação será no centro da cidade, em frente ao prédio da Associação Comercial. Eu dei essa matéria porque médicos, profissionais liberais, né, pessoas formadores de opinião estão envolvidos nesse projeto. Como é que você vê esse trabalho? Você já conviveu com Câmara Municipal, quantos anos aqui em Bebedouro? Deve continuar 10 vereadores ou deve aumentar, Bom, na minha opinião, eu acho que o ideal seria o número de 15, viu, Roberto? E te falo porque antes nós tínhamos, na primeira administração, 13. Depois na segunda foi 17 vereadores. Depois nessa última foi 10. E atualmente está sendo 10. E a gente sente que é melhor os 15, até para efeito de convivência e de ficar mais mesclado a participação da comunidade. Porque com 10 vereadores é muito pouco a representatividade da população. Então eu acredito que, como tem essa experiência de não ter dado certo na minha administração 10 e atualmente não está dando certo, o ideal é que volte a 15 e a população fica com aquela... Não dá certo por quê, Hélio? Fica mais fácil fazer uma pressão contra o prefeito. Quando o número é diminuto, faz lá um grupo rapidinho. Você acha que 15 é o ideal? Ideal, sabe o que acontece? Porque com 10 a gente não sente a representatividade. Eu não sei se você está se sentindo representado por algum dos vereadores. Ou por quantos vereadores você e eu estou me sentindo lá, com raras exceções, com poucos vereadores que têm às vezes o pensamento meu, mas a grande maioria da população não se sente representada pelos atuais 10 vereadores. Com 15 seria melhor que pelo menos a pessoa se sentisse mais valorizado, e do ponto de vista de economia vai depender depois da estrutura orgânica da própria Câmara, porque necessariamente não quer dizer que você vai gastar 50% a mais na Câmara. É possível que se gaste menos, é possível que se faça uma Câmara enxuta e ela procure participar da comunidade com o perfil da cidade, o vereador participando da realidade da administração da cidade. Então, como a gente tem uma visão, por 3 vezes que nós fomos prefeito, primeira vez 6 anos, outra vez 4 e 4, são 14 anos de convivência, e essa convivência a gente sente que o ideal, o número seria 15, está havendo uma bateria de problemas em outras cidades, está havendo até alguma reversão, mas o ideal, como aqui já passou os 15 na Câmara, que continue os 15, e tem muita coisa para essas pessoas que às vezes estão querendo voltar para as 10 e querer enxugar o número de vereadores na Câmara. Eles têm muita maneira de participar como uma entidade representativa, participando de todas as entidades, participando de tudo que acontece na cidade, porque você faz alguma movimentação em termos de interesse da cidade, vai poucas pessoas representativas dos segmentos da sociedade. Então eu acho que todas as pessoas, com todo o meu respeito, que merecem todo o meu carinho, que também pense também de participar em entidade. Tem uma entidade, tem um LAS, tem o ROTS, tem a maçonaria, tem a associação comercial, tem todo quanto é entidade que às vezes ela fica até devendo em nível de representatividade. Então essas pessoas deviam se unir através do negócio dos médicos, através dos dentistas, através de todos os segmentos da sociedade e poder também colaborar, não é só pressionar, até ter uma convivência civilizada e no fundo até pressionar, como está acontecendo essa maneira inteligente da Patrícia Matarazzo, de rodar a baiana assim, o jeitão dela assim, que ela é de cheguei, que eu conheço ela desde o pai dela e tudo, aquela maneira do seu Eduardo e tudo, o problema do museu, do problema de segurança da cidade. Você vê que um movimento de uma moça lá, isoladamente, ela conseguiu movimentar todo mundo, já existe, já consegue na cidade, que é o Cezinha Senevi,
convive, mas um grupo de pessoas, está movimentando tudo, que na realidade nós precisamos de segurança, porque tudo passa necessariamente pela segurança. Esse detalhe que é importante as pessoas participarem, que sempre tem jeito de participar. E vamos deixar nos 15 e vamos pensar em outra coisa, de ajudar de outra maneira no caso. Ô Hélio, eu tenho falado aqui, até essa é uma opinião minha pessoal, eu sou como você, um apaixonado por bebedouro. Eu digo assim, se bebedouro fosse gente, né, a gente sofria de bullying aqui na região, certo? Porque quando chega a nossa vez, a tabela da Federação Paulista de Futebol ferra internacional. Quando vai essa história da polícia, e por que nós temos que ser filial de Barretos? Por que aqui não é um batalhão? Eu só não entrei nesse rolo aí, porque eu não vou jamais ficar pedindo para vir 5 guardas aqui para bebedouro. É muito pouco. Eu quero batalhão da polícia aqui. O filho de bebedouro, nós temos condição aí de nome, nós temos que ter um major que mora aqui, dorme aqui, ama bebedouro, gosta de bebedouro. Por que toda vez nós pedimos pouco? Eu quero ver cachorro escovado, cavalaria. Eu quero bebedouro igual Franca, igual Ribeirão, igual Catanduva. O dia que essa cidade pensar grande, eu tô dentro. Eu penso com você em gênero, no número e grau do jeito que você está pensando. Tudo é filial, né? Tudo é nessa altura. Tô por fora. Perdemos tantas coisas, fomos atrás de todas essas coisas, mas eu acho que está em tempo. Mas na realidade tudo isso depende de uma conjuntura, porque será que todos nós estamos preparando? Se você fosse prefeito hoje, Hélio, você ajudaria a trazer o batalhão para cá? Você precisa de ver o que nós passamos por causa da porcaria de um campo aí, porque o portão é aqui, a luz é aqui, o chuveiro é aqui, tudo porque nós somos filial dos outros. Mas não tem nem dúvida, Roberto, que você tem que ver que desde antes mesmo, eu estou lembrado em tempos antigos, lá no tempo do Sérgio e tudo, aquela movimentação para poder trazer a polícia para cá, trazer o batalhão aqui. Batalhão aqui em Bebedouro, todos nós demos continuidade, demos espaço, pagamos aluguel, colaboramos com tudo que é preciso. Há pouco tempo Alguém atrapalhou. Aquela movimentação no lago, fizemos todo aquele trabalho, demos toda a retaguarda, de repente o negócio esfria porque não tem interesse, e mesmo porque, se tivesse um peso político em Bebedouro, mas veja bem, eu vou ter um caso agora, se abrir um espaço de 2 minutos para poder falar. Todas as vezes se reclamou porque não tem um deputado em Bebedouro. Eu me dispus, dentro de uma circunstância, a ser candidato a Bebedouro. Teve a coragem de pôr a cara. Coragem, quer dizer, teve uma votação expressiva que falava que eu não ia ter votação nenhuma, não sei o que lá, acabou a gente ter uma votação expressiva. Um vereador me apoiou, e a grande maioria de todas as pessoas, ninguém apoiou votar no vereador de Bora. Nos deputados de Bora. Eu poderia ter uma votação, se não fosse eleito, mas pelo menos eu tinha até um peso maior para reivindicar as coisas para o bebedouro. No entanto, você viu a quantidade de votos que votaram em pessoas que não tem nada a ver com o bebedouro, outras até fizeram alguma outra coisa, mas do mais continua o bebedouro ficando a reboque de Barretos e a gente ficando nessa situação. Eu acho que deve, na próxima eleição, deputado, ter uma outra pessoa para poder se candidatar a deputado. Vamos fechar a roda em torno de um nome só, no caso. Não vamos dar o nosso voto para fora, gente. Vamos eleger o nosso deputado aqui de Bebedouro, que é muito mais importante, que a gente pode fazer muito mais coisas. Esquecendo o problema do deputado, Inês é morta, vamos voltar no problema agora da eleição de Bebedouro. A gente está na rua, não é candidato, oficialmente não é candidato, mas é uma série. É verdade que você sobe nas pesquisas, Hélio, mesmo sem ter dado uma entrevista falando eu sou candidato. É verdade isso? Me deram a informação que fizeram agora por último, de pessoas que são adversárias, assim, em tese, adversários da gente, e a gente está quase pau a pau com o primeiro colocado. O primeiro colocado. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande, e às vezes a gente vai até pensar, porque no caso do meu filho Elinho, ele vai ser candidato a vereador, falou para mim. O jeitão dele, quer ser candidato a vereador, é uma boa ideia. No mais, para mim ser candidato, vamos pensar uma série de coisas, se convém ou não convém e tudo, e até lá para o começo do ano a gente dá uma pensada melhor, mas o assédio das pessoas em Bebedouro, as mulheres estão perguntando os programas da Isaura que fazia todo aquele trabalho. Então eu fiz pro Elinho, na festa do câncer aqui em Bebedouro, a pergunta que eu deveria fazer para você. Eu falei, até no sentido carinhoso, e o velho? O velho vai, não vai, não sei o que? Ele falou, vai resolver em março. Ele tá certo, é?
Tá certinho. Vamos fazer uma avaliação até março, vamos ver como é que ficaria. Se for positivo para a cidade, for bom para você, for bom para mim, for bom para a maioria da população, para toda a população, não é possível que sempre nós vamos ter alguém do contra. Mas se for de bom tamanho, que eu possa fazer uma boa administração, levando em conta uma conjuntura atual, pegar a situação do jeito que está, de descrédito que está bebedouro, que nós temos que passar uma bebedoura limpo, né? Porque na situação do jeito que está, nós vamos ter que fazer um choque de gestão para poder voltar e começar tudo zero, no caso. E fazer alguma coisa. E essas pessoas que nesse contato que a gente pode ter, se prontificar, colaborar dentro de um contexto para que a gente faça uma boa administração, mas quem sabe a gente vai até resolver e aceitar e seja o que Deus quiser, porque eleição é eleição na realidade. Do mais, eu fiz minha obrigação, nas 3 vezes que fui prefeito. Não tem um local da cidade que você não vai, que não tem o Hélio Bastos que passou. Você passa aqui na tua avenida, chega na avenida de baixo, chega lá na anel viário, você vai no mercado rodoviário, você vai em frente à estação, você vai do outro lado. Todo lugar onde tem o Hélio Bastos passou, sempre tem algum... Ô Hélio, só uma pergunta última para não te amolar demais. Desenvolvimento. Que Bebedouro é uma cidade maravilhosa, nós temos tudo, uma cidade linda, bonita, belas avenidas, né? O nível de construção de casas de Bebedouro é acima da média. O povo capricha, faz sobrado, faz casa bonita. Por que os prefeitos, o que nós temos, ô Hélio, que é difícil demais encarar e matar esse problema do desenvolvimento, Hélio? Olha, é uma tese de desenvolvimento que as pessoas às vezes pensam que depende necessariamente só do prefeito. O que eu te falei no começo? Se dentro de um contexto chegar à conclusão, pegando as lideranças da cidade, as pessoas que têm uma posição que possa influir na grandeza da cidade, se chegar à conclusão, para mim ser candidato, eu tenho que convocar todas essas pessoas, porque o prefeito sozinho ele não vai conseguir fazer nada, para que a gente crie uma expectativa. A tese que eu defendo, Hélio, é que nós temos razoavelmente tudo mais ou menos em ordem. Falta o desenvolvimento. O cara que for o prefeito e que resolver, por exemplo, nós temos algumas boas perspectivas. O trem voltar, a Cosan, excelente. A biodiesel da Granol, certo? Excelente, né? Isso aí são horizontes muito promissores para Bebedouro. Não tem nem dúvida. Se a gente chegar dentro desse consenso e que na realidade a gente vai conseguir fazer isso, não tem nem dúvida de a gente se encontrar, independente de lado político ou não. Eu acho que no final todo mundo tem que ser do PB, Partido de Bebedouro. Todo mundo se juntar para poder conseguir todas essas coisas. Trazer esses órgãos de volta para Bebedouro, fazer com que as pessoas tenham Se for prefeito, você traz o batalhão para cá da polícia? Não tem nem dúvida. Traz, Hélio? Lógico, isso vai depender do prestígio da gente vindo do governador. Ainda mais esse governador que está lá, foi colega meu. Prefeito na tua época. Na minha época, em Damanhangaba, a hora que a gente encontra, é muito uma conversa muito mais de amizade e respeito que a gente tem com o Geraldo, que a gente até chega no fim, até quando vê, está chamando ele de Geraldo, em vez de chamar de Excelência Governador. Então isso não tem nem dúvida. Outra coisa que nós temos que fazer, esse esgoto, gente, daqui a pouco não temos qualidade de vida, porque não tem... Só 33%. Exato, tem que dar um jeito de resolver esse problema de esgoto. A Quaritinga esses dias já está lá com outro acerto que foi feito com Alckmin direto lá, e conseguiu nessa altura, porque ela tem menos de 50 mil habitantes, mas está para se mudar para 80 mil habitantes. Vamos fazer todo um trabalho, tudo, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Vamos resolver o problema da saúde, vamos resolver o problema da ordem da cidade, como é que a gente tem que fazer o ordenamento funcional da cidade, e a partir daí eu acho que todas as pessoas unidas é possível se chegar lá. Não tem nem dúvida, desenvolvimento é objetivo número um, porque no final disso vai gerar emprego, não tem nem dúvida, e dentro desse quadro não tem nem dúvida que, como disse meu filho Elinho, em março a gente vai dar... É março que sai a solução. Hélio, obrigado pela sua visita, por todos esses depoimentos. Luizinho, sucesso no show da Rádio Nova, coisa linda, tudo que você doar no show vai para os nossos asilos. Volte sempre aqui, Hélio. Volto, inclusive quero ver você lá também lá, show, né? O show, quero curtir lá para poder ir agradecer de antemão isso, agradecer ao Pause pela sessão lá do espaço físico lá. Deixamos de falar o mais importante, gente, vai ser na Estação Cultura, antiga Estação Ferroviária, um lugar lindo, bonito, né? Vamos lá. E agradecer por tudo isso aí, tá bom? E você em particular, pelo palco que foi, tudo isso daí teve, mas tem que ter o palco, né? Tem que ter o palco, é o 3º ano que a gente ajuda os velhinhos aqui, e a Rádio Nova, um abraço grande, vai lá. Meus amigos, o Hélio Bastos vai em março falar se é ou não é candidato.
absoluta primeira mão, matéria jornalística muito interessante, né? Muito clara, dada aqui pelo ex-prefeito, hoje é do PDT, o Hélio Bastos, que vai anunciar em março do ano que vem se será ou não candidato a prefeito.